Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente estudou nesse bimestre. Na próxima semana vocês já vão fazer a avaliação. Então, o que a gente estudou de ordens e classes foi apenas essas 3 primeiras classes aqui, né? Estudamos números com até 9 algarismos. Então, aqui a gente tem a classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões. Nós podemos observar que cada uma dessas classes ela é formada por 3 ordens. Então, nós vemos aqui, ó, nas classes das unidades, nós temos primeira ordem, que é unidade, segunda ordem, dezena e terceira ordem, centena. A classe dos milhares, nós temos na quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, e sexta ordem, centena de milhar. Na classe dos milhões, nós temos a sétima ordem, que é a unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão, e a nona ordem, que é a centena de milhão. Então, cada classe ela é composta por 3 ordens. Então, nós temos aqui o maior número é 254 milhões, 288 mil e 423, que é o número que está composto por 9 algarismos, ele compõe as 3 classes. O segundo número são 21.674, então ele é composto por 5 algarismos, que corresponde a 5 ordens, e ele ocupa 2 classes, a classe das unidades e a classe dos milhares. E o último número é o número 900, que possui apenas 3 ordens, né? E está apenas em uma das classes, que é a classe das unidades. Então, o que nós podemos observar aqui é que cada classe é composta por 3 ordens, e essas ordens elas seguem de acordo com cada uma das classes, começando da primeira ordem, né, aqui no caso até a nona ordem. A gente estudou também o algoritmo da multiplicação, que seria algoritmo, a forma como a gente organiza a continha. Aqui nós temos o número 327 vezes 15. Aí você coloca organizado aqui na continha para multiplicar. Aí primeiro você multiplica aqui, ó. 5 vezes 7, que dá 35. Pode ir vendo que o resultado da multiplicação tá aqui com o númerozinho verde, ó. Aí, 35, coloca o 5 aqui e leva o 3 lá para cima do 2, aquele 3zinho vermelho. Aí depois, 5 vezes 2 dá 10, com mais 3 que tá lá, faz 13. Coloca o 3, leva o 1 lá para cima, o 1zinho vermelho de novo. Aí, 5 vezes 3 é 15, com mais 1, 16. Depois, vai a multiplicação pelo algarismo 1. Aí, vai fazer 1 vezes 7, tá o 7 verdinho aqui debaixo do 3, porque no primeiro número não se coloca nada abaixo ou coloca o 0. Por isso que esse 0 tá com a cor diferente, porque ele só foi colocado aqui para completar a quantidade de algarismo. Aí, 1 vezes 2, coloca o próprio 2 e 1 vezes 3 também. Aí, depois vai fazer a soma desses números em verde, que foi o que foi multiplicado. 5 mais 0 dá 5, tá o resultado preto embaixo. Aí, 3 mais 7 dá 10, coloca o 10, levou 1 lá perto do 6, 1zinho vermelho. 6 mais 2, 8, com mais 1, 9, e 1 mais 3, 4. Então, aqui é a forma como a gente organiza e multiplica as continhas usando o algoritmo da multiplicação. Nós estudamos também as coordenadas geográficas, que é para você obter informação sobre algum ponto onde se localiza alguma coisa. Aqui nós temos alguma figura, ó, brinquedos, né? Patinho, um dado, um carrinho e uma bola. Aí as informações que a gente usa aqui ó, na vertical a gente tem os números de 1 a 4, na horizontal a gente tem as letras de A a D. Aí se você observar, ó,
do número 2 até o dado, aí você vê que a letra B também está igual com esse dado. Então, a coordenada aqui de identificação desse brinquedinho seria 2B, porque o dado se encontra no quadrinho onde passa a horizontal, a linha do B, e na vertical, a linha do 2, e na vertical do B, da letra B. Então, 2B é o ponto onde se encontra este dado. O carrinho, ó, o carrinho está no ponto 1A, ou A1, tanto faz, da forma que você quiser ler. Então, onde, ó, na vertical, a letrinha A, na horizontal, o número 1. A bola está no ponto 4B. Você só observa que ela está em frente com 4 e acima da letra B. E o patinho está no ponto 2D. Nós estudamos também sobre frações aparentes, que são aquelas frações que representam números inteiros, né? Números naturais. Por que que isso acontece? Porque as frações aparentes, o numerador é divisível pelo denominador. Então, o numerador é esse númerozinho que fica em cima do traço e denominador que fica abaixo. Aqui a gente tem duas figuras que está representada por a fração 4/2, porque nós temos 4 pedaços nas duas figuras e tem 2 pedaços em cada uma das figuras. Aí, por isso, essa fração. Quando a gente divide, 4/2 dá igual a 2, que é o total de figurinhas completa. Do mesmo jeito aqui, ó, duas figuras, cada uma dividida em 3 pedaços. Quando junta os pedaços das duas, dá igual a 6, ó, que está aqui na fração. E abaixo do 6, coloca o 3, que é o pedaço dos pedaços de cada uma. Divide 6 para 3, que dá igual a 2, que é o total de figuras. Então, fração aparente, na verdade, é uma divisão em que o resultado dá um número exato, um número natural. A gente viu também as medidas de capacidade litro e mililitro. Aprendemos que 1 litro ele é composto por 1000 mililitros e meio litro contém 500 litros. Então, aqui a gente tem a representação, ó, de 1 litro e de meio litro, né? E aqui abaixo, ó, vocês observem que aqui é o amaciante, é um amaciante de 2 litros. As letrinhas estão pequenas, mas dá para observar. Então, 2 litros é o mesmo que 2.000 ml. Se 1 litro é 1.000 ml, né? O garrafão grande de água é de 5 litros, então ele contém 500 ou 5.000 ml. A garrafinha de Veja é de 1 litro, então contém 1.000 ml. E o refrigerante é 1,5 litro, que corresponde a 1.500 ml. Outro conteúdo que a gente estudou foi sobre os polígonos, né? O que a gente viu sobre polígonos é que são figuras formadas por linhas retas, fechadas, né? Não podem ser figuras abertas. E que contém 3 elementos, que é ângulos, lados e vértices. Esses são os elementos de um polígono. Os lados é cada um desses tracinhos, né? Os vértices são os cantinhos onde os tracinhos se encontram. E os ângulos, eles ficam do lado de dentro dos vértices. Então, em um polígono, o número de lado, de vértice e de ângulo é sempre o mesmo. Como vocês podem observar, ó, esse aqui tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Outra coisa que a gente estudou foi as medidas de ângulos, né? Quando a gente quer saber a medida de um ângulo, a gente usa essa figurinha aqui chamada de transferidor, tipo de régua, que ele é numerado, né? Aqui nós temos, ó, a abertura de um ângulo que vai de 0 até 50. Então, aqui nós temos um ângulo de 50 graus. Aqui a abertura do ângulo, ó, vai de 0 a 120. Então, temos um ângulo de 120 graus. Nesse aqui, vai do 0 a 90. Então, um ângulo de 90 graus.
E nesse último, a abertura do ângulo vai de 0 a 120 graus. Então, nós temos um ângulo de 120 graus. Então, sempre que a gente precisar saber a medida de um ângulo, a gente pode usar o transferidor. Outra coisa que nós estudamos foi as sentenças matemáticas. As sentenças matemáticas, nesses casos aqui que a gente estudou, nós estudamos a igualdade entre elas, né? A comparação. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, nessa primeira, 500 mais 600 dá 1.100. Aí o sinalzinho de igualdade, ó, isso é igual a 300 mais 800, que também dá 1.100. Então, o que a gente estudou foi essas sentenças, né, na comparação. Elas podem ser representadas também, no caso, como balanças, ó. Aqui a gente tem 2 gramas mais 2 e mais 2, que dá 6, com mais 1 e mais 1 faz 8. E aqui do outro lado nós temos 8 gramas. Então, o peso da balança está equilibrado, porque de um lado, tanto um lado como do outro tem 8 gramas. Então, é uma igualdade também na sentença. E quando elas aparecerem assim, é para você identificar o termo que está faltando para que a sentença fique igual, né? Seja verdadeira. Por exemplo, aqui, ó, tem 5 mais 10, que eu sei que dá 15, igual a 9 mais, aí eu vou botar o número que somando com 9 também dê 15, que no caso aqui seria o 6, certo? Para que a sentença fique verdadeira. Na letra F, a gente tem 4 vezes 10, que dá 40. Igual a um número qualquer que eu vou colocar aqui, para quando multiplicar com 2, dá igual a 40 também. Então, no caso, eu já sei que se eu colocar 20 aqui nesse retângulo, 20 vezes 2 vai dar 40, que fica igual ao 4 vezes 10, que também é 40. Estudamos também o arredondamento de números naturais, né? A gente tem aqui a sugestão, ó, no primeiro número, arredondar para a dezena. Arredondar a dezena. Aí a dezena aqui é o 8. Como o 8 está acompanhado pelo 2, é o número 82. Está mais próximo de 80 ou de 90? Aí no caso aqui é de 80, ó. Aí foi colocado aqui o número 80, né? Aí aqui, para arredondar a centena é o algarismo 5 aqui. 7.582. Aí, 582 está mais próximo de 600 do que de 500, certo? E para arredondar milhar, 7.582 está mais próximo de 7.000 ou de 8.000. Aqui a gente tem, ó, alguns números também que foi destacado para arredondar. 326.894. Aí foi arredondado aqui o destacado, né? O 6.800 está mais próximo de 7.000. Aí foi arredondado para 327.000. 484.720. Aí aqui, ó, 484.000, aí 4.700 está mais perto de 5.000, foi arredondado para 5.000. Nesse aqui, 869.854, foi arredondado para 870, porque 69 está mais próximo de 70 do que de 60. Aqui a gente tem a dezena, ó, o 4 destacado. Aí, como é 41, está mais próximo de 40 do que de 50. Nesse caso aqui, a gente tem a centena, que é 0, né? Aí, daqui está o 13. Então, aqui a gente vai arredondar para o 2.000, porque só tem 13 unidades, para chegar a 100, está mais distante. Aqui também a centena, ó, 200, né? 235 está mais próximo de 200 do que de 300. E aí, né, foram esses os conteúdos que a gente estudou. Vocês dão uma olhadinha e vocês podem me perguntar alguma coisa
né, falar qual desses conteúdos você tem mais dificuldade para a gente poder esclarecer, porque vocês vão precisar estudar para avaliação. Vocês têm atividade com todos esses conteúdos, viu? No caderno de vocês, a partir do dia 3 de agosto, tudo que a gente estudou de lá até agora.